Bom dia, queridos. Mais um privilégio para mim poder estar com vocês e compartilhar aquilo que o Senhor fala ao nosso coração, porque antes de gravar, a gente lê uma palavra, reflete no coração, faz um devocional, particular, e aí tem essa oportunidade de compartilhar aquilo que ficou no nosso coração. É simplesmente isso, Não é nenhum objetivo além disso, simplesmente compartilhar aquilo que o Senhor tem falado e a compreensão que o Senhor tem nos dado. E a passagem de hoje é uma passagem que há muito tempo trouxe sossego para o meu coração em relação à oração. Ele está registrado lá em Lucas, no capítulo 4, verso 38 e 39, que diz assim: Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Uma passagem, uma narrativa simples, em que a sogra de Pedro estava com febre, estava doente, assim como todos nós, e de vez em quando passamos por uma situação assim, seja por uma gripe ou uma indisposição, e Jesus foi, atendeu o pedido, o rogar deles e curou. E isso me chamou a atenção há muito tempo, porque nós temos um pensamento de estabelecer coisas grandes e pequenas, Como se, por exemplo, Deus demandasse um esforço maior para curar um cego de nascença do que para curar uma febre. Na verdade, a gente sabe que o poder de Deus é simplesmente poder, que o agir dele é simplesmente agir. Em Deus não há nenhum esforço para realizar mais ou menos qualquer obra que seja. O poder que ele tem para curar uma enfermidade não é menor nem maior do que o poder que ele teve para abrir o Mar Vermelho. Simplesmente ele manifestou o seu poder, a sua glória, a sua presença e o seu querer. E é assim. Então, quando a gente vai compreendendo isso na vida de oração, o nosso coração vai ficando em paz. Porque às vezes a gente pode pensar assim, é uma situação extremamente difícil, impossível para a gente. E a gente transfere isso para Deus. Para Deus não tem nada impossível. Assim como também não há nada demasiadamente simples que a gente possa pensar, eu não vou falar para o Senhor, incomodar o Senhor com um negócio desse tão simples, porque eu perdi uma chave, porque eu perdi uma carteira, ou sei lá, por uma outra razão, ou como um tempo atrás uma criança falou comigo se havia algum problema, ou se havia problema, e ao mesmo tempo pedindo que orasse porque o cachorrinho que ela gostava muito estava doente. Então não há situação que a gente não possa apresentar diante de Deus, não existe muitas regras, Às vezes a gente vê tantas regras para orar assim, orar daquele jeito, que se torna até difícil orar. O que existe são alguns princípios muito simples e fundamentais. Por exemplo, não podemos orar e pedir a Deus nada que seja contrário ao amor, porque Deus não atenderá. Tudo que for feito ao contrário ao amor é contrário à essência de Deus e contrário ao Evangelho. Então, essa é uma base da nossa oração. Outra coisa é que ninguém pode se arrogar, ter um diploma de uma pessoa que ora bem, ora de maneira muito eficaz. Não, a palavra de Deus coloca todo mundo num pé de igualdade quando diz assim, no ensino do apóstolo Paulo, nós não sabemos orar como convém, por isso o Espírito Santo de Deus nos assiste. Então, esses princípios trazem paz ao nosso coração. O que precisamos é simplesmente apresentar a nossa necessidade, fazendo essa avaliação. Desde que não seja um pedido contra o amor, eu apresento diante de Deus a minha compreensão. A palavra de Deus diz assim, pedir, buscar, bater. Jesus diz que nós devemos fazer isso, apresentar os nossos pedidos, sem ansiedade, ou através da oração, arrancarmos toda a ansiedade, as nossas petições através da oração, da súplica, com ações de graça, em tudo devemos apresentar em oração ao Senhor,
Então esses princípios são muito simples. Apresentamos a nossa compreensão, apresentamos o desejo do nosso coração, avaliando antes se isso é contrário ao amor ou não, entendendo que o caminho de oração é um caminho onde o Senhor nos dá o privilégio de agir junto com Ele. Ele não precisa de nós, ele não precisaria fazer isso, mas ele decidiu. Ele decidiu que nós poderíamos agir junto com ele. Assim como um pai que chama um filho para realizar alguma coisa, para limpar alguma coisa, para desmontar alguma coisa, para montar alguma coisa, chama este filho para estar junto por causa que quer a companhia do filho, para estar junto a fim de que o filho aprenda alguma coisa, o Senhor nos convida a agir junto com Ele. Então, através da oração, da prática da oração, com um coração que compreende essas coisas, está submisso, crendo na presença e no poder do Senhor, as coisas vão acontecendo. Eu queria deixar essa mensagem no seu coração para que houvesse paz no caminho de oração. Porque o Senhor diz para nós não andarmos ansiosos de coisa alguma, nem na vida com Ele, nem na oração. E muitas vezes, para orar, nós estamos extremamente ansiosos com a nossa oração. Não, trazer essa paz no nosso coração. Rogaram para o Senhor atender uma mulher que estava com febre. Ele foi para lá e orou, e ela foi curada, e não houve nenhum problema quanto a esse pedido, assim como Jesus, quando caminhando, viu o cego de nascença, parou ali, respondeu às perguntas dos discípulos e curou aquele jovem numa cura que ninguém jamais viu, somente pelo poder de Deus. Então, tenha paz no seu coração para orar. Apresente a sua necessidade, entenda que o Senhor o convida para ser participante e realizador na obra dele. Apresente o seu coração, simplesmente faça essa avaliação se aquilo que você está pedindo é contrário ao amor ou não. E entregue esse pedido e deixe que Deus resolva. Nós não temos a mente, não compreendemos plenamente o pensamento de Deus, nós temos aquilo que a palavra revela, nós temos aquilo que, a partir da nossa caminhada, vamos ganhando uma compreensão melhor e maior, mas ninguém sai daqui formado com isso, né? Então, tenha paz no seu coração para orar, não fique ansioso. Simplesmente veja se não é o contrário o amor e apresenta diante do Senhor e seja submisso a Ele. E não fique pensando que existe algo demasiadamente difícil, que o Senhor precise demandar maior esforço para fazer, ou algo que seja demasiadamente simples, que você não precise incomodá-lo. Vamos orar. Pai querido, louvado seja o Senhor. Obrigado porque podemos, junto com o Senhor, realizar os propósitos do Senhor e nessa caminhada crescer, conhecer e estar mais perto de Ti. Muito obrigado, Deus, por este privilégio. Entregamos nossas orações no Teu altar, as orações dos meus amigos, dos meus irmãos, ó Pai, daqueles que nos assistem diante de Ti, e nós ficamos submissos à Tua vontade. Simplesmente cremos que o Senhor tem poder, que o Senhor é sábio, o Senhor é amor, o Senhor sabe o que é melhor para nós. E assim descansamos o nosso coração no caminho de oração, descansando o nosso ser interior no Senhor. Muito obrigado. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus te abençoe. Abençoe o seu dia, que você tenha um dia leve, um dia de paz, que ainda que as coisas do lado de fora estejam meio tumultuadas, o teu coração esteja pacificado no Senhor. Amém? Deus abençoe você e sua família.